Por onde começar na hora de criar um personagem original sem ficar perdido? Como aplicar os fundamentos do desenho de forma prática nas suas criações? Vem comigo que eu vou te mostrar como eu penso e aplico os fundamentos do desenho na hora que eu vou criar personagens originais ou desenhos de imaginação. É muito comum para a maioria dos desenhistas ficar perdido na hora de criar o próprio personagem original, né, fazer um desenho de imaginação, e esse processo ser uma guerra. E nisso, né, o desenho acaba ficando não tão uma boa qualidade, né, não tão satisfatório quanto se esperava. Para te ajudar nisso, eu vou mostrar como eu construo meus personagens, como que eu faço o pensamento tecnicamente falando, né? Não vou falar da parte criativa, de concepção da ideia, porque isso eu já falei em outros vídeos, vou até deixar aqui nos cards para você ver, quem quiser. E hoje eu vou mostrar como eu construo os meus desenhos, como que eu penso tridimensionalmente, né, no espaço tridimensional, como que eu vou montando o boneco aqui do meu personagem até chegar no desenho final. Isso é o que eu chamo de engenharia reversa, tá? Vou mostrar todo o processo, pegando a parte final e fazendo o contrário, né? Voltando pro início. E você pode fazer isso com artes que você vê na internet aí, né? De artistas que você admira. Você pode pegar esse mesmo princípio e tentar entender como ele foi criando, qual foi o processo, né? Fazendo a engenharia reversa a partir do produto final. Eu vou separar essa aula, essa explicação aqui sobre os meus desenhos, em duas fases ou duas etapas. Cada uma dessas fases tem um foco, tem um objetivo principal que a gente vai tentar resolver naquele momento, né? E com isso evitar confusões, que é o problema que o pessoal tem, né? Porque não sabe o que tá fazendo, fica perdido. Então vamos ver agora na mesa como que eu faço isso. Então bora lá, fase 1. Nesse momento o nosso foco é resolver os grandes problemas, né? Os principais, na minha opinião. E basicamente é perspectiva e formas. E por que eu penso nisso aqui primeiro? Porque a perspectiva, ela define as formas, e as formas definem o restante do desenho inteiro, né? Todos os detalhes, todo o acabamento do desenho depende das formas. Se você tiver formas mais ou menos, né, não tão bem construídas, numa perspectiva errada, você vai chegar num desenho errado. Então, isso é crucial no seu desenho. Então, a primeira etapa é você fazer uma boa exploração tridimensional. E o que eu quero dizer com isso, né? Ó, esse aqui é o meu desenho final, né? Essa é a peça final. Repara que é um ângulo que você está olhando o personagem de baixo, né? Como se estivesse com a câmera aqui olhando para cima, né? Olhando o personagem por baixo. Então, ou seja, está acima da linha do horizonte. E eu vou explicar isso mais no detalhe aqui, tá? No papel. E aí, antes de chegar nesse desenho, eu já tinha feito explorações, né? Eu tive a ideia, e o primeiro esboço, na verdade, foi esse aqui, ó. Foi uma exploração, eu tive a ideia, né? Surgiu isso na minha cabeça, de criar um personagem flutuando no meio de um jardim gigante, ou ao contrário, né? Um personagem pequeno no meio de plantas gigantes, e aí ele meditando ali, né, fazendo meio místico, e eu queria fazer essa cena como se ele estivesse realmente no ar, flutuando acima da gente, né, como se fosse um ser realmente mais sagrado, místico mesmo. Então, eu estava pensando nesse ângulo, nessa perspectiva, e aí eu comecei a resolver como encaixar todo o resto, né, o cenário, o personagem, como que são as formas. Então, a perspectiva, ela vem primeiro, ela que define todo o resto, por isso que é um dos fundamentos mais importantes que você precisa estudar, e que é um dos mais ignorados, infelizmente. Então, assim, ó, definido isso, o que eu pensei, assim, né? Vou mostrar o que foi pensado aqui. Depois que eu defini a perspectiva, eu também defini quais são as formas do personagem, né? Qual é a construção do boneco tridimensional que está por baixo. E aí uma dica muito legal é você encaixotar o seu personagem. Então vou mostrar aqui um outro esboço que é praticamente já quase muito parecido com a versão final aqui, né? Se você parar para ver, ó, tem uma característica muito próxima. E aqui eu dei uma lapidada, né? O meu ponto nesse segundo esboço era entender o personagem em específico, que eu já tinha entendido a perspectiva, a composição, e aí eu queria entender como construir o personagem melhor. E aí, repara que eu encaixotei o personagem, eu coloquei ali ele como se fosse dentro de uma caixa, e essa caixa estivesse flutuando também no lugar aí do personagem. Ó, eu vou mostrar aqui agora como que isso funciona, como que essa perspectiva funciona de um modo mais amplo, né? O que acontece? A gente não está vendo os pontos de fuga e a linha do horizonte, mas eu vou demonstrar aqui como que tá mais ou menos isso aqui, né? Imagina que essa é a folha vertical do meu desenho que eu fiz agora, certo? E aí eu fiz uma caixa para colocar o personagem como se a gente estivesse olhando ele de baixo. Basicamente isso, né? Mais ou menos isso. Isso nos indica, então, que a gente está numa visão de dois pontos de fuga. Uma visão que a gente está vendo a quina da caixa. Logo, os pontos de fuga, eles estão indo aqui para as laterais. E a linha do horizonte, né, já que os pontos aqui, as linhas, estão sendo convergidas para dois pontos aqui no horizonte, ela está mais ou menos por aqui, ó, tá bem embaixo, bem na parte inferior da folha. Então imagina que isso aqui é a folha 4, tá? E aqui é a linha do horizonte.
o ponto de fuga da esquerda e o ponto de fuga da direita. Ou seja, isso daqui nada mais é do que aquele exercício básico de perspectiva de 2 pontos de fuga. Você vai lá, cria uma caixa e conecta com os pontos de fuga que você define, de acordo com a câmera, a lente, né, de como que você quer construir essa caixa, com mais ou menos distorção, mas basicamente é o mesmo exercício. Então, olha só, é aquele exercício de construir caixas. Só que repara que eu coloquei aqui a caixa acima, né, bem acima da linha do horizonte, e isso gera uma percepção de que a gente está vendo algo de baixo, né? Está acima da linha do horizonte e a gente está vendo embaixo da figura. E aí todo o resto eu também estou pensando ainda na perspectiva. O cenário, por exemplo, né? A folha, aquela folha gigante, ela está num chão. Então se a gente fizer aqui realizar um grid, né? Um grid no chão, que é a malha que define as linhas do chão, que basicamente acompanham também a linha, os pontos de fuga. Então, por exemplo, ó, fizer várias linhas convergindo para esses pontos de fuga, eu tenho um grid que define o chão. Ó, então isso aqui é o chão. Eu vou até definir aqui, demarcar um pouco mais, só para ficar mais visível. Isso aqui é um pedacinho desse chão, né? O chão poderia ser infinito aqui, né? Para todos os lados. Mas eu defini uma pequena parcela aqui. Então, a partir desse chão, pensei, né, de construir essa folha, faz de conta que ela está saindo daqui, né, o caule, e ela está plugada aqui no chão, e aí ela aparece em algum momento aqui no meio da página que eu desenhei, né, que é essa moldura. É como se fosse uma fotografia, né? Ela está pegando uma parte específica de uma cena muito maior. Então, o seu papel nada mais é do que isso aí, tirar uma foto de um cenário maior. E aí, então, repara que essa folha e todos os elementos, eles também estão partindo ali desse chão, né, de algum lugar, e respeitam a perspectiva. Tudo está pensado dessa maneira, né? Tem lá na linha do horizonte, as montanhas, algo do tipo, eu coloquei umas montanhas bem sutis ali no fundo. Então, basicamente é isso, assim, né? Não tem nenhum segredo, né? A gente olha, assim, um desenho desse e fala assim, nossa, é muito difícil a perspectiva. Não, na verdade, isso aqui é o exercício básico de 2 pontos de fuga. Porém, com os 2 pontos de fuga, que a gente fala que é fora da página, a gente não tá vendo, né? Porque é um close, a gente tá dando um corte na cena, que nem um fotógrafo que eu nem falei agora, e aí você não vê os pontos de fuga. Mas, basicamente, estão lá. E aí você tem que pensar isso. É super importante você lembrar aonde que tá a linha do horizonte e para onde vão os pontos de fuga. E aí todo o resto, todas as formas que você vai fazer a partir daqui, devem respeitar esses 2 pontos de fuga, ou pelo menos a linha do horizonte, né? Porque existem vários pontos de fuga. Você pode, conforme você vai rotacionando as formas, cada forma tem um ponto de fuga específico. Então, basicamente é isso, né? É você imaginar esse espaço tridimensional além da página. Então, só para resumir, né, fechar o pensamento dessa parte, aquele exercício básico de perspectiva, ele é super útil, né? Tem muita gente que fala, nossa, para que eu estou fazendo? Só para desenhar cenário? Não, você usa para desenhar personagens também, principalmente, vai te ajudar muito. Eu vou mostrar aqui agora como é que funciona esse pensamento especificamente no personagem, mas a visão geral da perspectiva é essa. Você resolvendo esse problema, qual é a perspectiva, qual é o ângulo, você já está meio caminho andado. Então agora vamos olhar para a parte da forma. A gente já viu a perspectiva e a forma ela vai respeitar a perspectiva. Então, esse personagem que eu fiz, né, ele está flutuando acima da linha do horizonte, conforme a gente já viu. E aí todo o resto, todas as formas, elas vão respeitar essa construção, essa caixa principal e essa perspectiva que domina, né, que define essa caixa. Então faz de conta que essa é a caixa que eu fiz, né? Uma caixa mais alongada, porque é um personagem. Então qual que é o pensamento na hora de você construir o boneco dentro dessa caixa? No caso desse ângulo, você tem que sempre lembrar que em ângulos extremos, assim, né, de cima ou de baixo, ocorre um empilhamento de formas. Mais ou menos isso aqui, né? Se você olha algo de cima, faz de conta que, tipo um tubo de tênis, né? Não sei se vocês já viram com várias bolas de tênis empilhadas, que se vende dessa maneira, né? Ocorre isso aqui, ó, um empilhamento de formas geométricas. Quando você olha de frente, o que acontece? O tubo, ele tá assim, basicamente assim, ó. 2, 3 bolas, 3 círculos ali dentro de um tubo. Essa é a visão lateral, né? A visão ortográfica lateral, perfil. Agora, quando você vê numa visão superior, aqui assim, tá vendo de cima, o que tá acontecendo? Existe um empilhamento de formas, uma sobreposição de uma forma com a outra. Sobreposição, eu digo isso aqui, ó. Uma forma encobre a outra. E isso gera a percepção de profundidade, de ângulo extremo, né? Uma está em cima da outra. Isso gera no entendimento que a gente está olhando algo de cima. E é basicamente o que eu fiz nesse personagem, só que ao contrário, né? Olhando de baixo. Então eu posso fazer tanto por formas esféricas, aqui assim, só para a gente visualizar esse mesmo conceito que eu acabei de falar, cabeça, tronco e quadril, e empilhando essas formas, ou seja, um sobrepondo o outro. Tá vendo aqui, ó? Existe uma sobreposição de uma forma com a outra. E por quê? Porque certas partes escondem as outras, né? Então
O quadril vai esconder um pouco a parte do torso, o torso vai esconder um pouco a parte da cabeça. Basicamente é esse o pensamento na hora da gente empilhar formas. Agora eu vou mostrar aqui como que é esse boneco tridimensional com caixas, que fica muito mais fácil de visualizar. Eu vou mostrar como que tá esse boneco e como que a gente pode enfatizar ainda mais, se for o caso, essa angulação que eu acabei de falar, nessa explicação aqui. Começa com uma caixa, que representa o torso, o quadril e a cabeça também, mais ou menos. E basicamente tem esse efeito de empilhamento. Repara como essa caixa do quadril, ela encobre essa caixa que representaria o torso, tá vendo? Seria isso aqui, essa conexão aqui, ó, né? Mas aí a gente vê esse mesmo efeito aqui nessa caixa do quadril, aliás, da cintura para baixo, né? E a parte do torso. E aí seria a cabeça, né? Vou fazer o encaixe também. E aí isso encobre também a cabeça. Também está fazendo a mesma perspectiva. Então percebe que existe um empilhamento da mesma maneira que eu falei aqui, só que é de baixo para cima, né? Numa visão inferior. E aí eu posso enfatizar essa visão ainda mais, né? Eu posso ir para um extremo, fazer ela bem empilhada, mostrando bastante da parte inferior e tendo efeito de que a gente chama de foreshortening, né? Encurtamento. Então, ó, repara como muda a visão e existe um empilhamento muito mais intenso. A gente vê muito mais da caixa que está embaixo e menos da caixa que está em cima. E muito menos da cabeça também agora. Ela fica muito mais encoberta e menor. Então repara como rotacionando essas formas, empilhando elas mais ou menos, maior fica o efeito de rotação, né, de ângulo extremo. Então só para entender aqui, né, como que seria esse empilhamento, né? Tá bem mais extremo, tô quase perdendo de vista as outras formas devido ao ângulo, né? Esse ângulo extremo de observação. E aí lembrando, né, que essas caixas do personagem, do boneco, ela também respeita essa caixa maior que a gente construiu e a perspectiva que a gente definiu anteriormente. Então, ou seja, né, essas linhas dessas caixas, elas devem seguir também para os pontos de fuga, né, se estiver no mesmo ângulo de visão, né, na mesma posição dessa caixa maior, sempre lembrando disso, né. E é por isso que o fundamento da perspectiva, ele é um dos mais importantes. Tanto perspectiva e forma, ele é o primeiro problema que você tem que resolver. Para te ajudar a construir esse boneco e também entender a perspectiva, né, para você captar a mesma angulação, você pode tirar fotos de você mesmo nessa mesma pose. Então, por exemplo, eu tirei uma foto da vergonha aí, eu mesmo, nesse ângulo parecido aqui com essa referência, porque eu não estava entendendo muito bem as pernas, né, o encaixe das pernas cruzadas, que eu nunca tinha desenhado dessa maneira. Então, eu usei referências minhas, né, para entender essa parte em específico, né. Todo o resto eu já consegui desenhar de imaginação, mas as pernas eu estava com dificuldade. Então eu fiz uso de fotos para me ajudar. Uma outra dica é você usar sites ou aplicativos de pose de personagem. Então, por exemplo, tem o Magic Poser, que ele é gratuito, né? E aqui você pode acessar e moldar como se fosse um boneco mesmo, tridimensional, e você vai entender como que é mais ou menos a pose, as formas gerais desse personagem. Claro que não é a melhor anatomia, né? Não é a melhor construção de boneco, mas em questão de formas vai te ajudar bastante a entender como posicionar corretamente esses grandes blocos, né? Resolver esse grande problema inicial que é o mais importante. Claro que esse entendimento de perspectiva e formas é muito mais profundo do que eu estou passando aqui agora, né? Eu estou mostrando um resultado final, mas para você chegar nessas conclusões, você precisa ter um estudo prévio, fazer exercício e tudo mais, fazer o caminho correto dos fundamentos, né? E aí, como é um vídeo curto, né? Não tem como mostrar tudo para você. Mas caso você queira se aprofundar, eu quero te falar que eu tenho um curso de desenho online, né, que chama Jornada do Artista. Se você quiser, tiver interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo na descrição. No meu curso, você pode ver mais sobre esses e outros fundamentos e também outras técnicas que te ajudam a criar personagens originais, né, criar desenhos de imaginação em até um ano, como centenas dos meus alunos já conseguiram. Eu abro inscrições para novas turmas a cada 2 meses e você pode entrar na lista de espera já agora mesmo, apertando no link da descrição desse vídeo. Beleza, agora bora para a fase 2. Na fase 2, agora a gente basicamente vai resolver as pequenas formas, porque na primeira fase a gente resolveu as grandes formas, né, que é a perspectiva e o boneco geral, e agora a gente vai resolver as formas menores, né, a gente vai ir para a fase do detalhamento. Basicamente o que a gente vai fazer aqui agora, o processo de formas sobre formas. Então, por exemplo, ó, nesse desenho, depois de você pensar no boneco e entender como que é a tridimensionalidade dele no espaço, você vai adicionar outras formas que correspondem aos músculos, aos detalhes, às roupas, aos acessórios e tudo mais, né? E isso nada mais é do que você colocar massa em cima de massa. É brincar com um boneco de massinha,
Você adiciona um pouco mais de massa para dar um pouco mais de forma, mais de detalhamento, para ficar mais parecido com o que a gente observa no mundo real. Vou mostrar isso na prática para ficar mais claro de entender. Então, por exemplo, a parte do torso, né? Se você imaginar que ela é uma caixa, a gente está vendo de baixo, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó. É bem parecido com o ângulo daquela caixa maior que a gente construiu. Vou fazer um pouco mais alongada aqui, né? Para ficar mais coerente com o torso. Ó, repara que essa faixa aqui do corpo, ela basicamente é um quadrado, né? Se você parar para ver, eu meio que acompanhei aqui, ó, é como uma linha de contorno que a gente chama, né? Ela acompanha a forma que está por baixo, por isso que é forma sobre forma. É um tecido, que ele é fino, com uma certa grossura, mas bem pequena, né? E ele acompanha essa forma da caixa que eu construí por baixo. Então repara que os traços, eles vão para lados diferentes, tem ângulos diferentes de acordo com a angulação dessa caixa que está por baixo. E aí, é isso que a gente tem que pensar, né? Sempre pensar nas formas que estão por baixo. Na hora de desenhar roupa, isso é o mais importante, né? Isso que vai te ajudar a passar tridimensionalidade também na roupa. E aí, outro detalhe, né, que é essa parte do kimono, digamos assim, né, dessa parte aqui, por exemplo, superior, né? Repara que é quase que também uma caixa. Eu fiz com uma certa grossura, mas forçando um pouco a barra, né? Então, basicamente, é como se fosse aqui, assim, ó, uma caixinha, representava uma volumetria, e eu pluguei acompanhando o volume, né? O volume aqui dessa caixa. Na verdade, eu fiz como se fosse uma caixa mais arredondada aqui na parte de cima, né? Como se fosse algo assim. E aí eu pluguei essa forma acompanhando esse volume. Então, isso é super importante de você lembrar para ficar coerente, né? Para você desenhar tridimensionalmente em todas as etapas, tanto na fase 1 das grandes massas e também na fase 2 das pequenas massas. Outro exemplo, mais relacionado à anatomia. Você já deve saber, né, que o braço pode ser representado por cilindros. Então, por exemplo, o braço ali da direita dela, né, que tá mais ou menos assim. Então esse aqui é um esboço simples, né, do braço. E aí a gente pode definir um pouco mais, adicionar formas que representam os músculos para deixarem mais coerente com a realidade. Então a gente pode adicionar, por exemplo, aqui o músculo braquiorradial, que é a parte superior aqui desse músculo, né, que conecta tanto a parte superior quanto a parte inferior do braço. E ele é mais ou menos assim, né? Ele é como se fosse um triângulo visto nessa posição. E aí ele tem uma volumetria como se fosse um cone, mais ou menos assim. Também outras massas, né? Por exemplo, aqui os flexores, que estão na parte inferior aqui, né? Eles também têm uma massa mais ou menos assim, ó, massa mais arredondada. Então repara que são massas sobre massas. Eu posso adicionar outras massas. Pensando aqui, né, se fosse um personagem mais musculoso, um bíceps, um tríceps, adicionando massas, né? Tô pensando em formas, não só em linhas, tá? É importante lembrar isso. E aí o deltoide, que é o do ombro, uma outra massa aqui, né? Então, tô fazendo mais musculoso para ficar mais evidente, tá? Mas é basicamente isso que a gente tem que pensar, adicionando formas sobre formas até definir aqui o nosso personagem, tá? E aí, só para você entender, ficar um pouco mais claro, né, que tá muito confuso aqui com muitos traços, é basicamente, então, o cilindro e você pluga outras massas aqui em cima, embaixo, que representam os músculos. Você pode fazer dessa maneira. Outro exemplo de forma sobre forma, essa parte aqui da coxa, né, do tecido aqui, a parte inferior das pernas. Você pode imaginar que a perna, né, tem o quadril aqui, que a gente pode representar por uma esfera, uma caixa, que seja, e tem um outro cilindro aqui, mais grosso, né, que representa a coxa, a parte superior, mais ou menos nesse ângulo aqui que a gente está observando, algo parecido. E aí o tecido, que é a segunda massa, em cima dessa massa maior, é quase que uma capa, né? Como se fosse um enroladinho de salsicha, né? Por exemplo, que é basicamente isso aqui, né? É uma salsicha e aí você tem uma massa por trás ali que envelopa essa forma por baixo. Então, mais ou menos isso que a gente tem que fazer nessa massa aqui, né? Tem ali a perna, o volume da perna, e eu adiciono um tecido que acompanha essa volumetria, acompanha ali o volume que está por baixo. E aí você dá a forma do tecido e tal, faz as dobras e por aí vai. Então é que nem aqui, ó. Repara que é justamente isso, né? Tem um cilindro aqui por baixo e eu adicionei uma capa, né? Uma massa, literalmente uma massa. Que nem o enroladinho de salsicha aqui, é uma massa em cima da carne. Basicamente é esse o pensamento que você tem que ter na hora de fazer essa segunda etapa do detalhamento. E aí você deve fazer isso em todas as outras partes do desenho. Então, por exemplo, aqui esse bracelete. Nada mais é que um cilindro em cima de um cilindro. Repara que é um bracelete como se fosse um pedaço de cilindro. Aqui nessa parte da roupa, de novo, a mesma coisa. Eu só criei uma outra parte aqui como se fosse uma caixa, né, envelopando essa parte do ombro.
né? A mesma ideia aqui. Ou o cabelo também é como se fosse um capacete, né? É uma massa, uma esfera. Então é basicamente isso, né? O cabelo é como se fosse uma peruca mesmo, né? Uma massa colada em cima de uma esfera. Então essas são as duas fases de construção de um personagem original que eu faço. É claro que no meu caso, né? Conforme você vai ganhando experiência, eu meio que faço as duas ao mesmo tempo, né? Então na hora que eu vou desenhar, eu já estou pensando tridimensionalmente, né? O esboço que está por baixo e já chegando no detalhamento diretamente, só que sem esquecer essas formas que estão por baixo. Então, mas no começo você pode separar bem, né? Criar o esboço tridimensional, fazer toda essa plotagem, essa blocagem dessas formas maiores e depois vem com essas formas secundárias menores, tá? Mas conforme você vai ganhando experiência, você faz meio que tudo ao mesmo tempo, tá? Nos vídeos que vão passar aí, vocês devem ter visto que eu vou basicamente direto pro desenho final. Então é isso, essa é a aula de como eu construo meus personagens originais. Eu espero que ela tenha te ajudado. E se você aprendeu alguma coisa aqui comigo hoje, deixa seu like, porque isso ajuda a divulgar aqui esse conteúdo, espalhar mais para outras pessoas. Isso me permite continuar fazendo mais aulas como essa aqui. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui agora, ativa o sininho para não perder nenhuma aula nova, beleza? Então muito obrigado e até a próxima aula.